Uma boa noite a todos. Que a gente possa permanecer nessas vibrações de amor, de paz, de alegria. E hoje esse tema, Deus na natureza. A nossa irmã fazendo a prece aqui falando, sobre essa essência divina em nós. E está, mas não só em nós, mas em toda a natureza. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como se relaciona essa presença de Deus na natureza em nós. E como a doutrina espírita traz, as abordagens que a doutrina espírita traz para nós em relação a esse tema. E nós vamos começar com uma passagem trazida pelo Espírito Meimei, que está lá no livro Pai Nosso. Nesse livro, Meimei nos conta que havia um árabe que ele não sabia nem ler, ele era analfabeto. E ele orava todos os dias com aquela fé fortalecida. E o chefe da caravana ficava observando aquilo, até que um dia ele resolveu chamar esse árabe e perguntou a ele por que ele orava com tanta fervor, com tanta confiança em Deus, se ele mal sabia ler, Da onde que ele tinha tirado isso, essa fé? Não era nos livros. Por que ele tinha esse fervor ao fazer a prece? Então, esse humilde árabe falou com ele que ele tinha essa fé porque ele viu os sinais de Deus. Como assim? O chefe não entendeu, o chefe da caravana. Aí esse árabe começou a conversar com o chefe. Ele começou a fazer indagações. Então ele perguntou: como que você reconhece uma carta? Ele falou: pela letra. E aí então ele perguntou: e como que você reconhece os animais? Se passou atrás da tua tenda animais, como que você reconhece qual o animal que passou? E aí ele respondeu: pelas pegadas, pelas marcas que eles deixam no caminho. E aí, ele perguntou também como, quando ele recebia uma joia, como que ele reconhecia o seu valor? Ele falou: pela marca. E aí, o chefe ficou pensativo e falou assim: vem cá. O árabe chamou o chefe: vem aqui. E levou ele para fora, e era noite. Uma noite estrelada, com uma lua deslumbrante. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, ao vir para cá, tem gente balançando a cabeça, de observar a lua hoje. Ela está linda. E eu lembrei dessa passagem aqui. Está linda, deslumbrante. E ele olhou então para o céu e viu aquela lua e aquelas estrelas e disse assim para o chefe. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacriminosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então, olha que bonito, uma pessoa simples, mas com esse olhar, com esses olhos de ver, como disse o Cristo, O Cristo falava desses olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque às vezes a gente tem olhos, mas a gente não está vendo aquilo que precisa ver. E ele então tinha aquela certeza e aquela fé em Deus pelos sinais através da natureza. Então hoje nós começamos a noite trazendo
essa história tão bonita que Memei traz nesse livro. E olhem que interessante, Kardec coloca, assim, tudo no universo se liga, tudo se encandeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Por que nós trouxemos isso aqui? Porque Kardec, e o Espiritismo nasceu em 1957, já estava chamando a atenção para o fato que tudo tem ligação. Desde aquilo que em termos de materialidade é bem compacto, até aquilo que é mais sutil. Tudo está ligado. Tudo está ligado numa harmonia. Nós estamos ligados. Eu estou ligada a vocês, vocês estão a mim. Nós estamos ligados àqueles que estão tão distantes de nós em guerra. Claro que nós estamos ligados a eles. Se eles não estão bem, de alguma forma, crie uma desarmonia em toda parte. Porque nós estamos ligados entre nós, entre o mundo espiritual, entre os seres, a natureza. Então, o Espiritismo já estava trazendo para nós, e essa informação está lá em Gênesis, no capítulo 14, dessa relação. Passam-se 9 anos, e a gente tem o nascimento da ecologia. A ecologia vai trazer sobre essa relação, não do mundo físico com o mundo espiritual, porque isso é o Espiritismo. Mas já falando dessas relações entre tudo, nasce a ecologia, que vai estudar as relações dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente. Então, a ecologia vai nascer e vai trazer aí detalhadamente para nós como que uma coisa está ligada hoje à outra. Lembra quando a gente estava na infância estudando a cadeia alimentar? Essas relações, como que uma coisa influencia a outra. Se você desequilibra um grupo, uma população, um indivíduo ali, pode atrapalhar toda a cadeia alimentar, mas nós, lembrando da cadeia alimentar, mas aqui nós não estamos falando de cadeia alimentar, não. Nós estamos falando de algo muito mais, dessa relação na natureza. Então, a gente percebe que na natureza tem um organismo, ali vários organismos vai formando a população, a comunidade, o ecossistema. Acontece algo lá com uma comunidade, isso influi o ecossistema todinho. Um fato vai trazendo o desequilíbrio, mas a natureza, criada por Deus, ela é perfeita, ela é harmoniosa. Nós, muitas vezes, a desequilibramos. Pelos nossos atos ainda de falta de consciência ecológica, de falta de amor. Então, a gente tem em 1857 o Espiritismo nascendo, e um período depois a ecologia. Ah, mas o que isso tem a ver com o Espiritismo? Tudo a ver. Na questão 28 do livro O Consolador, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, a gente tem a pergunta assim, quem vai responder é Emmanuel. As manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam as expressões do Verbo divino, em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra? É uma pergunta. Então, a forma da natureza, as manifestações que acontecem na natureza, seja lá no mundo, no reino mineral, seja no vegetal, seja no animal, nesses vários reinos, significam a expressão do Verbo divino, a expressão de Deus. E Emmanuel, então, responde para nós. Sim,
Em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Porque a vida não começa com a nossa encarnação. A vida, o progresso, o desenvolvimento nosso se inicia bem antes. Bem antes. Nós somos criados simples e ignorantes. E passamos então por esses reinos, absorvendo de cada um deles um aprendizado, um conteúdo. E Deus está palpitando, vibrando na pedra, na rocha, na água, nos rios, nos animais. Está palpitando, está vibrando. Será que a gente tem essa consciência? Nós precisamos ter, meus irmãos. Precisamos ter. Não dá mais para a gente ficar separando religião, eu e Deus, e desconsiderar que Deus está em tudo. Então, as agressões que eu faço à natureza, eu estou fazendo a mim. A mim. Porque nós estamos conectados uns aos outros, e tudo é criação de Deus. Olha a semente. Quando a gente vê uma semente, essas aqui são sementes frutíferas, de árvores. E a semente do abacate, que é maior, né? Quando a gente vê uma semente, será que eu poderia pegar essa semente, uma semente dessa, e falar assim, uma semente de abacate, por exemplo, e falar assim, toma essa árvore aqui. Alguém poderia dizer, árvore? Isso aqui não é árvore, isso é uma semente. Pois é, assim a vida se inicia. É um exemplo para a gente começar a pensar. Quando a gente é criado, é como se a gente fosse uma sementinha. Uma sementinha da perfeição, dos anjos que seremos. Mas para isso, haja trabalho, haja aprendizado. E é isso que a doutrina mostra, que a gente vai crescendo, que a gente vai desabrochando e que a gente vai se transformando naquilo que nós estamos destinados a ser, espíritos perfeitos. Só que Kardec coloca algo muito interessante. Ele fala assim, o que constitui o homem espiritual não é sua origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado a sua entrada na humanidade. Atributos que o transformam e o faz um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde saiu. Olha que comparação que o Kardec está fazendo. Quando a gente vê aquela árvore frondosa, cheia de frutos, a gente não para pensar que ela foi uma sementinha aparentemente sem vida, seca. Mas ela se transforma nessa árvore frondosa. Por ter passado pela fileira da animalidade, o homem não seria menos homem, não seria mais animal como o fruto, não é raiz. Que o sábio não é o disforme feto através do qual iniciou no mundo. Então, meus irmãos, quando a gente fala assim, será que nós iniciamos lá no reino mineral? É o que a doutrina traz para nós. Iniciamos sim. É como se fosse uma semente. Quando você olha uma pedra assim, é um nada? Não. É o princípio. É o princípio da vida que vai se elaborando. Elaborando.
até alcançar um aprendizado suficiente para passar para o reino vegetal, onde absorve conhecimentos até passar para o reino animal. Reino animal irracional. Até ir absorvendo conhecimento e chegar no reino hominal. Ai, um dia nós vamos chegar na angelitude. E aí, quando a gente pensa, que a gente não vê, eu ia falar com vocês, quando a gente vê um anjo, mas a gente não tem o hábito de ver anjos, né? Só na televisão. Mas quando a gente vamos imaginar, os anjos. Será que ele foi um bruto, um espírito bruto, às vezes até um criminoso, que foi adquirindo esse processo? Será? É a nossa trajetória. Na questão 585 do Livro dos Espíritos, que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual destas divisões é preferível? Olha a pergunta de Kardec. Primeiro, Kardec está fazendo essa divisão, porque na época de Kardec era assim essa divisão. Porque aqui pode ter biólogos. Hoje a gente sabe que dentro da biologia há uma outra divisão. Mas nessa época era assim que era dividido. E Kardec então pergunta, se tem essas divisões, qual delas é a mais importante? Qual que nós achamos que é a mais importante dessas divisões? Será que é o reino mineral? Será que é o vegetal? Será que é o animal? Será que somos nós os mais importantes? Todas são boas, conforme o ponto de vista. Todas são boas, conforme o ponto de vista. Porque tudo bem que nós já adquirimos a razão. E quando o espírito adquire a capacidade de escolher, ele se tornou um espírito completo. Porque ele era um princípio inteligente. Então, ele não poderia escolher, porque Deus é justo, Deus é misericordioso. E ele, então, só permite a nós estar nessa condição de espíritos somente quando nós adquirimos conhecimento para escolhermos. Até então, não somos responsáveis, logo não sofremos a consequência das nossas escolhas. Todas são boas, conforme o ponto de vista. Então, por que será que a gente despreza tanta natureza? Parece que nós não fazemos parte dela. Porque nós também fazemos parte da natureza. Estamos numa condição de já ter raciocínio, mais um motivo para sermos mais responsáveis e cuidadosos com aqueles que estão atrás de nós. Porque a lei da evolução é assim. Quem está à frente ajuda quem está atrás. Sempre tem alguém atrás de nós que nós estamos ajudando. E sempre tem alguém à nossa frente que também está nos auxiliando. E a função daquele que está à frente é auxiliar quem está atrás. Continuando. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos.
Vamos ver agora? Olha aqui, a matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. Então, o reino mineral, ele só tem a força mecânica, esse aprendizado, que o faz o quê? Atrair. A lei da atração, é o aprendizado que se absorve. No reino vegetal, vamos ver, as plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Já tem um componente a mais. Ela tem a vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte, olha só como que vai subindo. Os animais também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de sua individualidade. Então, quando chega nos animais, já foi absorvido o que está no reino mineral, o que está no reino vegetal, e é acrescido aí outros componentes, outros aprendizados. O homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Nós já temos essa capacidade de compreender o transcendente, o que vai além da matéria, de nos relacionarmos assim com Deus. Quando nós adentramos a essa capacidade de escolher, nós então nos tornamos espíritos. O animal, ele tem o princípio inteligente, o princípio. Mas ele já tem algumas capacidades ali. Quem tem animal sabe. Ele tem uma inteligência, que eles estão chamando aqui de instintiva. Mas se a gente for aprofundar mais no assunto, em relação aos animais, a gente vai ver ali como que é variável essas capacidades de cada um. Como que eles têm desenvolvido essa inteligência, ainda que não contínua. Questão 607 do Livro dos Espíritos. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Olha a pergunta de Kardec. Não sou eu. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. Então vamos imaginar de novo a sementinha? A princípio, isso aqui é uma árvore. Que árvore? Isso aí nunca vai ser uma árvore frondosa. Vai ser. E vai crescendo. Tem uma folhinha, isso é uma árvore? Ainda não. E vai crescendo, crescendo. É uma árvore? Não, é uma muda de árvore. Até que um dia ela se torna uma árvore frondosa, com frutos. Se a gente não acompanhasse desde pequenininho, e não visse uma semente, e alguém chegasse do nada para a gente, assim, e a gente caísse de paraquedas e falasse, isso aqui, pegasse uma sementinha, isso aqui vira uma árvore. Talvez a gente duvidaria. Mas a gente não duvida porque a gente acompanha isso. Todos nós, de uma certa forma, acompanhamos o desenvolvimento da natureza, das sementes, né, desde a escola. Assim somos nós. Na evolução aí do processo.
da criação. E, de certa maneira, um trabalho preparatório como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, nesse processo todo, chega um momento como um carro, né? Quando você pega um carro e ele... Vamos pensar num carro na montadora? Uma vez eu ouvi esse exemplo, eu achei interessante. Né? Quando você vê um carro na montadora, de repente é só um motor. Isso é um carro? Não, é um motor. Depois vai colocando ali uma lataria, as rodas, equipamentos. De repente, é um carro. No início, era só um projeto de carro. Somos nós, projetos de anjos. Porque viemos de Deus. E aí, como que pode, né? A gente se diz cristão, ama a Deus e judiamos tanto das suas obras. Obras que a doutrina espírita traz hoje, que é o nosso passado. Nosso passado. Nós estagiamos nesses reinos. Como podemos estar judiando da nossa casa, do nosso planeta? Como que a gente pode judiar e violentar tanto a nós mesmos? Crise ambiental, fruto das nossas agressões. Aí a gente começa a falar assim, isso aí é o fim do mundo. É Deus castigando. Não. Por isso que isso é um tema tão sério na casa espírita. E a Casa de Glacos está sempre, vocês podem observar a programação, com temas voltados. Ecologia e sustentabilidade, ecologia e espiritismo. Porque nós não podemos ficar nessa separação. Deus, religião, minha vida, meu dia. Não, está tudo conectado. Como que eu posso me dizer cristão, espírita, ficar fazendo prece e depois judiando do animal, abandonando, fazendo queimadas? Não dá para a gente se enganar mais não. A responsabilidade é nossa. Não podemos, ora sou cristão, ora agrido a obra do Criador? Não podemos continuar nessa atitude. Então, o que a gente está vendo no mundo? É mudança climática. Minas Gerais era reconhecido como um dos lugares onde o clima era mais agradável, porque era bem equilibrado. E mesmo aqui, né, como em todos os lugares, a gente vê, né, essas mudanças, lugares que são gelados, começa a pegar fogo, aonde tem muito calor, começa a fazer frio, e essas mudanças que incomodam e que nos fazem sofrer. E isso é algo que a gente pode mudar nas nossas atitudes hoje. Falta de água, inundações, poluição, agravamento do efeito estufa, produção exagerada de lixo. Meu Deus, até quando? Sendo que a gente tem tantos mecanismos de reaproveitamento do lixo, e a gente está amontoando o lixo. Às vezes, tem coleta seletiva no meu bairro, e eu não tenho o capricho de separar o lixo. Vamos nos incomodar com isso, meus irmãos. Não vamos ficar nessa, não. Vamos arregaçar as mangas. Primeiro passo, vamos nos incomodar com toda e qualquer atitude que a gente sabe que está agredindo a natureza. Deus palpita na natureza. Não somos nós que estamos dizendo. São os espíritos superiores. Palpita na natureza. Vibra. Destruição da biodiversidade.
O nosso país é considerado um dos mais variados em termos de espécies de vida. Olha que riqueza, que beleza. E a gente precisa manter isso, não só aqui. Crescimento desordenado das cidades. Hoje a gente sabe que a gente pode planejar. Por que nós vamos continuar assim? Se a gente pode planejar. Questão 728. Olha só como que o tema está super ligado com o Espiritismo. A gente tem lá no Livro dos Espíritos, lá um capítulo inteiro falando sobre as leis morais. E uma das leis é a lei de destruição. Quem quiser saber mais detalhes, vai lá no Livro dos Espíritos, que está lá, lei de destruição. E eu trouxe essa questão. É lei da natureza a destruição? É lei da natureza? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, quantas coisas que acontecem que a gente pensa assim, nossa, que catástrofe, mas é a natureza se renovando. No seu equilíbrio. Porque às vezes nós é que provocamos. Então essa transformação é necessária. 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Olha o questionamento de Kardec. Ele fala assim, se a lei da natureza é a destruição, se precisa acontecer a destruição, por que então, digamos assim, tem a lei de conservação também? Por que nós carregamos essa lei com nós e todos nós temos esse instinto de conservação? Por exemplo, se alguém nos atinge, quando a gente veja para se defender, para defender a vida, nós temos isso conosco, que é importante para a defesa da vida. E os espíritos respondem, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Então, destruições há, que nós poderíamos mudar o nome por renovação. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver, de se reproduzir. Então, é precisa destruição? Sim, mas não essa provocada pelo homem que antecipa a destruição. Por quais motivos que a gente faz isso? Porque muitas vezes a gente não quer atender apenas a nossa necessidade. A gente quer, a sociedade, a todo um compror, digamos assim, para que a gente consuma além do necessário. Porque Deus criou o suficiente para todo mundo. Só que nós muitas vezes queremos além e às vezes queremos também aquilo que não seria necessário, supérfluo. E isso nós sabemos bem. Por quê? Porque nós somos o tempo todo estimulados a consumir. E muitas vezes nós acreditamos que nós precisamos de determinadas coisas que às vezes não é necessária à vida, mas que foi nos colocado, foi nos trabalhado através dos meios de comunicação e por aí vai. Então esse consumismo, o consumo é saudável, mas quando já tem o abuso, que vira esse consumismo, aí a gente já começa a provocar o desequilíbrio. Então nós vamos ter, meus irmãos, um movimento ecológico para defender essa natureza.
E em 1972, acontece, então, eu não falei do movimento anterior, que tem toda uma trajetória de luta de espíritos conscientes na luta em defesa do meio ambiente. Nós estamos trazendo aqui resumidinho. Em 1972, teve a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente. É a Conferência de Estocolmo. Institui o dia 5 de junho, amanhã, como Internacional do Meio Ambiente. Então, a gente vai percebendo que há um movimento da sociedade e de espíritos que estão preocupados com esta questão, que começam, então, a se organizar e a se defender. Olha que interessante, porque muitas vezes a gente vê em movimentos assim, às vezes espíritos que se dizem até ateus, defendendo a vida. E nós? Em 1992, acontece o Rio 92. Olha só, isso aqui aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, na pátria do Evangelho. Dá origem ao Protocolo de Quioto sobre o clima, a Convenção de Biodiversidade, a Agenda 21 e a Carta da Terra. São documentos importantíssimos, porque são acordos internacionais. A gente vai ter, por exemplo, esse Protocolo de Quioto, que é como se fosse normas que vão ser criadas a nível internacionalmente da emissão de gases. Então, isso aí já foi um avanço? Foi. Depois a gente vai ter essa convenção também da biodiversidade, que vão ser protocolos para poder manter essa diversidade de vida no planeta. Tem também a Agenda 21. É como se fossem projetos, um projeto assim, com datas de que os países têm que, digamos, melhorar a qualidade de vida. No Brasil, por exemplo, até 2030, a gente tem que estar com 50% de uso de energia sustentável. Um exemplo, mas lá está, né, estipulado com detalhes, aquilo que foi, digamos, estabelecido, combinado, convencionado. Então, nós estamos trazendo isto porque nós, enquanto espíritas, cristãos, temos que estar conscientes da nossa ação. O que eu, posso fazer na minha casa, no meu trabalho. Às vezes a gente não está em casa, não apaga a luz. E se a luz estiver acesa lá no trabalho, será que a gente vai apagar? Deveríamos. Porque a gente tem que pensar no planeta. Não é somente no dinheiro e no recurso imediato. E então surgiu o termo sustentabilidade. Esse termo surgiu em 1992, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, colocou oficialmente a sustentabilidade na agenda global. Então, o que é isso? É uma maneira da gente suprir as necessidades do presente sem prejudicar as gerações futuras. Um conceito que envolve práticas mais conscientes, ecológicas, econômicas. Então, não é só ambiental. É esse trio aí, social, econômico, ambiental. E a gente tem ouvido muito isso. Como sermos mais sustentável. Como utilizar dos recursos naturais de uma forma, a gente não pode continuar usando os recursos naturais de forma egoística. Ah, tá bom para mim. Tá bom para mim, tá bom para meus filhos. Só que a gente tem que pensar isso para as gerações futuras. Nós somos espíritas. Quem serão as gerações futuras? Somos nós mesmos, que retornaremos. Nós somos herdeiros de nós mesmos, como diz Emmanuel. Então, a gente tem
que construiu um futuro melhor para nós. Esperamos que sejamos nós, que a gente possa retornar à Terra e encontrar um planeta melhor, que nós construímos. Exemplos de ações que a gente pode contribuir. Reservatório de água de chuva. Então, se a gente pode recolher a água, vamos recolher. Aproveitamento do esgoto das fossas para a produção de gás. Biogestores, olha que interessante. Já se há pessoas que fazem isso, às vezes na fazenda, numa área rural, ela começa a aproveitar as próprias fezes, digamos assim, aquilo que seria jogado fora para a produção aí de gás, de energia. Água potável apenas para tomar banho, cozinhar, beber. Nós estamos precisando pensar nessas estratégias, porque a gente pega a água potável e dá descarga, não é assim que ainda funciona na nossa sociedade? Troca de lâmpadas mais econômicas, coletores solares, reciclagem, recolher o óleo. Olha que bonitinho. É um bichinho tão pequeno e tão significativo. Existem alguns tipos de plantas, como trigo, arroz, milho, que são polinizadas pelo vento, mas 80% das plantas possuem as abelhas como agente polinizador. Os outros 20% cabem às moscas, morcego, vespas, besouros, pássaros e outros. Tão pequenininho, responsável por 80% da polinização. Nós precisamos nos informar também. 20% inclui as moscas. Quantas vezes detestáveis nossas, né? Não ao desmatamento. Olha só quando a gente deixa o óleo ir para a água. Olha o que a gente está fazendo com os peixes. Além do solo e da água, até mesmo a atmosfera acaba sendo poluída, porque a decomposição do óleo produz o gás metano, que é um gás do efeito estufa, ou seja, é capaz de reter o calor do sol na troposfera, o que aumenta o problema do aquecimento global. Então, hoje a gente tem produção de sabão, que reaproveita o óleo, a gordura. Vamos adotar com responsabilidade. Em vez da gente abandonar, vamos adotar. Mas se pelo amor de Deus a gente não puder adotar, pelo amor de Deus, pelo menos não abandona, meus irmãos? É inconcebível. Se a gente fez isso ontem, agora vamos fazer diferente. Passado é passado. Nós cometemos erros, mas agora vamos fazer um futuro diferente. Lei de conservação. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ela acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. Então Deus fez assim, alimento para todo mundo. Se não tem, é uma questão nossa, de variados fatores. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Lei de conservação. Está lá no Livro dos Espíritos. Com outras perguntas para a gente refletir, aprender. E olha que bonito. Agora nós vamos falar do Espírito André Luiz. É André Luiz que está falando, através da psicografia de Chico e Valdo Vieira. De alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo, quanto possível,
todos os seres e todas as coisas na região em que respire. Vocês ouviram o detalhe de André Luiz? Na região em que respire. Como que a gente gosta de tirar a natureza da onde ela está? Para pôr ela para respirar lá, na nossa casa. Às vezes agredindo certos animais, tirando do seu habitat. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Olha que bonito! A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Campo ajudado, pão. Preservar a natureza das fontes e a fertilidade do solo. Campo ajudado, pão garantido. Cooperar espontaneamente na ampliação de pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento. A vida vegetal é moldura protetora da vida humana. Então, meus irmãos, vamos renovar as atitudes, renovação necessária, que foi falado no primeiro horário. Vamos renovar. Vamos ver o que a gente pode ser um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Cada um dá de acordo com o que pode. Vamos tratar a natureza com mais amor. Vamos ser gratos. Aqui é a nossa casa. Quem que suja a sua casa, que sai chutando, quebrando? A gente chega assim em casa? Não chega, a gente cuida da nossa casa. Só se a gente estiver um pouco desequilibrado. Mas se a gente está, em equilíbrio, com saúde, a gente cuida da nossa casa. Vamos, assim, que a nossa vida seja um ato de gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui. E vamos fazer como Francisco de Assis. Ele já, olha que espírito, ele já chamava o sol de irmão. A lua, os animais o seguiam, o acompanhavam. Talvez porque Francisco de Assis já não percebia mais, assim, não tinha essa visão de que um reino é melhor do que o outro. Ele já conseguia ver os reinos como irmãos. Que a gente possa ficar com esse exemplo de Francisco. Muita paz a todos. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, em todas as nossas ações.